Salve, salve, gente amiga, seja muito bem-vindo de volta ao canal Cláudio Luiz Caivano, este que vos fala. O tema de hoje desse vídeo, você já deve supor, é a presença do iluminado, do iluminíssimo, do ilustríssimo Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, no debate na Câmara dos Deputados sobre o voto impresso, na verdade, o voto auditável. Então, vamos rodar a vinheta e partir direto ao assunto, porque eu tenho as mais iluminadas frases do ilustríssimo Luiz Roberto Barroso ditas hoje. Roda a vinhetinha e já voltamos aos trabalhos. De volta aos trabalhos, vista a vinhetinha, vou dizer o seguinte para você. Eu vou te apresentar, inicialmente, as frases iluministas que eu anotei do ilustríssimo Luiz Roberto Barroso e vou fazer meu comentário. Algumas sim, outras vou deixar para você fazer o seu entendimento, porque elas falam per si, como costumamos dizer. Cada país se assusta com os fantasmas que tem, essa eu não vou fazer comentário. As mazelas que corrigimos com a urna eletrônica, como coronelismo, clientelismo, compra de voto, voto a bico de pena, voto de cabresto, voto formiguinha, voltarão com o voto impresso. Bom, ele está comparando, essa eu preciso comentar, obviamente. Ele está comparando aquele antigo voto impresso da cédula, que ocorria muitas vezes das pessoas terem essas cédulas fora das zonas eleitorais, antes mesmo de chegarem às zonas eleitorais para a conferência de seus títulos eleitorais e já vinham com o voto preenchido. Então, por exemplo, o voto de formiguinha, que as pessoas trocavam uma cédula já preenchida, existia apenas uma falsificada e ela ia trocando de pessoa para pessoa para que o candidato soubesse quantos votos ele teria naquela zona eleitoral. E, obviamente, estamos falando de coisas completamente diferentes. Primeiro porque as pessoas, o eleitor, não terá nenhum contato com a impressão de seu voto, a não ser o contato visual. Ele não terá um contato físico, ele manterá a distância, ele servirá apenas para uma conferência e esse voto cairá numa urna assim que o eleitor apertar o conferido, né, ou uma tecla verde para dizer estou ciente, estou ok, confere. Única e exclusivamente esta forma de voto auditável. Será impresso, sim, mas o eleitor não terá contato com ele. Então, isso beira uma falácia, apenas uma argumentação vazia, um sofisma, ou seja, tem aparência de verdade, mas quando você para analisar com um pouco mais de profundidade, perde qualquer essência possível. Esse foi o sofisma do Iluminíssimo. Um outro caso aqui, ó. Vida moderna pode causar vulnerabilidade eletrônica. Por isso, tiramos as urnas do sistema. Bom, rapidamente, o que ele está dizendo aqui? Que a vida moderna trouxe essa mazela, o que é um fato. E que a alegação dele é que ele já protegeu o sistema, protegeu o sistema, ou protegeu a eleição por si, a votação, por assim dizer, porque eles tiraram as urnas do sistema. E tirando as urnas do sistema, elas não seriam fraudáveis, ou seja, não haveria possibilidade de se fraudar a urna eletrônica. O que é outro sofisma, pois não é uma verdade. Ainda há a possibilidade de alguém fraudar a urna eletrônica no momento pré-início da votação, através de um pendrive, através de um outro software, coisa muito simples que os hackers já estão acostumados. Armazenagem e transporte de 150 milhões de votos em um país conhecido pelo roubo de cargas. Contar à mão 150 milhões de votos. Percebe que, de novo, ele vem com um sofisma, porque existe, de fato, no nosso país um excesso de roubo de carga, mas então, como eu não consigo resolver um problema, eu uso este problema como um impeditivo para criar algo melhor, que de fato o voto auditável vai trazer segurança e pacificar os eleitores, pacificar o país. Ponto. E não se trata de contagem manual de 150 milhões de votos. A contagem manual só ocorrerá no caso de judicialização, da necessidade de auditagem. Isso aqui ultrapassa o sofisma. Isso aqui é uma mentira, é uma inverdade, porque não precisa ser assim. Os votos podem ser contados por amostragem. Então você não precisa contar 150 milhões de votos para ter certeza que determinado candidato não foi eleito. Até porque você só vai contar, se for o caso de contar 150 milhões de votos, para os casos de presidente, por exemplo, na eleição de presidente. Então, essa judicialização que ele cita lá na frente, eu vou citar também, é mais uma falácia do Luiz Roberto Barroso. O problema não existe. Nunca foi relatado. Aqui,
tenho que te dizer, meu amigo, minha amiga, que é uma verdade. O problema não existe. Se ele não existe de fato, ou seja, não há registro, então, em tese, não está no mundo, não está nos autos, não está no mundo. É assim que a gente costuma dizer. E não havendo nenhuma judicialização para abrir a possibilidade de auditagem, então você realmente não tem um problema. Aqui é uma verdade que foi contada por ele. Essa aqui, obviamente, é difícil refutar, você precisa argumentar. Justamente como eu acabei de te dizer, só não existe porque não há possibilidade de auditagem desses votos. Então seria como um avestruz, o que também não é verdade, já tratei isso em um outro vídeo, enfiar a cabeça no buraco para não ver o problema. Quando o que ocorre é justamente o contrário, não temos nenhum controle, temos insegurança. Logo, existe sim um problema. Há alternância de poder no Brasil. É óbvio que aqui eles se utilizaram da seguinte falácia que foi utilizada pela Gleisi Hoffmann e pelo Freixo, quando foram ao púlpito em defesa da continuidade do atual sistema sem o voto auditável. Obviamente. Agora, eu tenderia a dizer a você, meu amigo e minha amiga, que se eles estão contra, então agora que eu tenho mais vontade de ser a favor de um sistema com voto auditável. Já era, mas isso aumentou a minha empatia por essa luta e estarei lutando junto. Essa alternância do poder é outra falácia. Por quê? Porque eles dizem que elegeu Fernando Henrique, depois elegeu Fernando Collor, depois elegeu Fernando Henrique, depois elegeu Lula, elegeu Dilma. Pô, mas peraí. Junta tudo aí, foram quase 16 anos só com o PT no poder. Que alternância é essa? A alternância, na pior das hipóteses no Brasil, tinha que ser de 8 em 8 anos se alguém conseguisse a reeleição sempre. Agora, ela só aconteceria de fato, seria muito mais benéfica se fosse de 4 em 4 anos ou de 5 em 5. Não houvesse a possibilidade de reeleição. O que deveria ser defendida também. Mas vamos seguir adiante. Essas são as pérolas. Eu guardei as pérolas para agora. Ele alega que iria existir uma judicialização desenfreada. Isso vindo de um juiz me causa muito espanto, não é verdade? Porque ele não devia temer isso. Então se vai chegar, nós vamos tratar, nós vamos fazer a contagem e resolver o problema em muito pouco tempo. Só que não é como acontece no Brasil hoje. É por isso que ele não quer o voto auditável. Mas vamos lá, vamos adiante. Quem quer judicialização de eleição? Essa pergunta ele deixou no ar, com aquele ar de autoridade, de poder, tentando induzir o interlocutor a uma premissa errônea. Só o perdedor é que quer a judicialização. Vou parar o comentário por aqui. Pense você comigo. Caçar mandato de político eleito é a pior coisa que existe. Eu não entendi. Essa eu confesso que não entendi. Deveria ser algo muito bom. Deveria representar o funcionamento da justiça, o funcionamento daquilo que é correto. Então, tirando por este tipo de frase, eu já coloco este senhor do avesso à justiça. Ele não pensa na justiça, ele não ama a justiça, ele não defende a justiça. E aí, se eu pegar esse tipo de frase como premissa, eu já o coloco de fora de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Em outras frases ele já colocou isso, mas eu vou repetir. Isso vai gerar insegurança. Insegurança é justamente o que nós temos hoje. Porque não tem nenhuma segurança, que de fato você vai fazer a sua campanha honestamente e vai ter os votos verdadeiros, aquelas pessoas que querem votar em você e vai ter possibilidade, ou melhor dizendo já, não terá possibilidade de auditagem, porque o software não permite auditagem. Já tem estudos sobre isso, já tem laudos técnicos sobre o assunto. Agora tem duas cerejas aqui que eu quero que você preste muita atenção. Ele respondendo a Bia Kicis, que relatava sobre uma pesquisa que dizia que 60% dos brasileiros não confiam no atual sistema. Ele responde no momento dele, não foi diretamente, não foi um debate tete a tete, né? Olho no olho, como a gente costuma fazer. Foi, cada um teve seu tempo e depois ele voltou a falar. Eu não vi de tarde. O meu momento foi de 9 e 10 horas da manhã até quase 1 hora da tarde, 15 para 1 hora da tarde, quando encheu. Outras pessoas estavam voltando, outros deputados querendo falar, querendo o poder de fala, o seu momento de fala, que é democrático, mas voltando a repetir certas coisas. Eu parei nesse momento que o Luiz Roberto Barroso, voltou a falar. E ele responde com a seguinte pérola: pesquisas podem ser manipuladas de acordo com como a pergunta é feita. Meu amigo, minha amiga, vindo de um juiz, quer dizer, juiz ele não era, ele era advogado, agora ele é um juiz, ele é um ministro do STF indicado pelo PT, pela Dilma Rousseff. Isso me causa muito temor. Mais temor do que eu já tinha através de suas decisões. Ele não defende a justiça. Aqui está mais uma prova cabal de que ele não defende nada do que é justo. Mas tem uma outra aqui que eu quero falar para você. Nem tudo em que confiamos, entendemos. Ele estava se referindo ao sistema que temos hoje, da urna eletrônica, e que é, obviamente, feita por um
software. Era isso? A isso que ele se referia. E para não fazer muita digressão disso, eu vou direto para outro ponto aqui muito nevrálgico que nós temos que ter bastante cuidado. Ele fala dos ataques às instituições. Então, dizendo que eles são constantemente ameaçados e que eles se utilizaram das agências de checagem para se proteger desses ataques de desinformação e que deu certo na última eleição. Lembre-se do apagão da última eleição. Se isso é o que deu certo na eleição, eu tenho temor por aquilo que possa vir a dar errado. Peguemos esse gancho que ele deixou para dizer o seguinte, olha a frase que ele usou para dizer que ele foi ameaçado. Em nome de Jesus eu quero a sua morte, como se alguém tivesse dito a ele. Você percebe aí? Consegue visualizar a mensagem subliminar que ele está dando a todos os interlocutores? Que as pessoas, que os cristãos, que as pessoas religiosas, que geralmente usam o nome de Jesus, né, costumam ter essa colocação, mas principalmente os evangélicos, são radicais e estão contra a instituição STF. Vamos colocar uma coisa para ele. Todos nós estamos contra a instituição STF. E nem por isso nós fazemos ameaças. Nem por isso eu ligo, nem por isso eu mando mensagem, nem por isso eu vou à frente do STF. Nós fazemos as nossas manifestações na rua, fora STF. Simplesmente isso. Essa é a liberdade que todo povo brasileiro tem e que todo povo no mundo deveria ter. Mas, infelizmente, alguns povos não têm esse direito. E nós temos que exercer a nossa cidadania e o nosso direito à liberdade. É a isso que ele tenta combater. E sabe a prova? A prova é de que ele quer a regulamentação da mídia independente. O que isso significa? Que ele quer a regulamentação da internet. Eu vou dizer para você, meu amigo e minha amiga, eu não sou contra a regulamentação. Porque a regulamentação, como nós de direita pensamos e como nós de direita defendemos, é através da criação de regras, de leis, para que as grandes plataformas não nos censurem. Ou não nos censurem, né? Que eu falei no plural. Perdão. É essa a regulamentação que nós precisamos, de liberdade, de repente passar a algum comitê, se há talvez a denúncia ou a suspeita de que alguém está pregando terror, está pregando mal, está pregando um crime, enfim, apologia ao crime, qualquer coisa que o valha, deveria passar um comitê. Hoje não existe. Hoje o que existe são as agências reguladoras deles. E quem checa essas agências reguladoras? Quem checa os checadores deles? Então que haja, querem as agências checadoras, também não sou contra. Mas então que haja uma sistemática, um comitê, uma regulamentação para que essas agências checadoras não tenham envolvimento com nenhuma das partes. Não tenham envolvimento ideológico nenhum, não tenham envolvimento com nenhum partido político. Isso é liberdade. Isto é democracia. Agora não essa que ele está apresentando com todas essas frases que eu acabei de demonstrar para você. Então de novo, meus amigos, gente amiga, meu amigo, minha amiga, eu peço encarecidamente. Compartilha, dá like o máximo que você puder para isso aqui chegar a mais pessoas. Se vão derrubar, é uma possibilidade. Vamos agir com ela, vamos lutar com as armas que nós temos. Esse tipo de frase aqui não pode passar. Então, não passará. Não passará, é só isso que eu vou dizer. E para terminar, eu vou dizer que eu tive que aplaudir um cara chamado Aécio Neves, que foi lá dizer o seguinte, premissa excelente que ele lançou. O que nós procuramos num sistema eleitoral são duas coisas. Eficácia e confiabilidade. Eficácia, até nós podemos dizer que temos no nosso sistema. Confiabilidade, não. Porque nós não temos como auditar e comprovar, aconteceu e está certo, contei, tá correto, ou contei, está errado, vamos voltar, vamos fazer a contagem correta. Nós não temos essa confiabilidade. Então, o nosso sistema padece de necessidade de aprimoramento. Com isso, eu encerro esse vídeo agradecendo novamente a sua audiência e te dizendo só uma coisa. Até a próxima.